Todos vão concordar que existem muitos canais que falam sobre desenho em todas as línguas, muita informação fácil ao ponto de saturar até alguns setores, e provavelmente se você acompanha canais de desenho ou assistir um vídeo ou outro esporadicamente, possivelmente você vai se deparar com conteúdos bastante repetitivos. Eu também sofro bastante para fazer conteúdo aqui, até porque, mesmo sendo repetitivos, muitas pessoas perguntam as mesmas coisas. Só que nesse vídeo aqui, eu vou falar para você 5 segredos do desenho que eu vi pouca gente falar e que eu já abordei com mais profundidade aqui, que provavelmente você não conhece. Então, 5 segredos do desenho que você provavelmente nunca ouviu falar, ou ouviu falar pouco, ou não com profundidade, tá? Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Thiago Spike, sou desenhista, aquarelista e professor de artes, e seja bem-vindo ao canal Caras Conversa Oficial. Então vamos lá, vamos começar de uma vez aqui. Já vou falar qual que é o primeiro segredo do desenho que você provavelmente ouviu falar pouco, que é a visão seletiva. Você já deve ter ouvido falar esse termo, mas não focado para desenho, né? Visão seletiva é o quê? Você passa a prestar atenção em certas coisas que você considera que são importantes para você. Quantas vezes você não olhou pro celular para ver alguma outra informação, ou tava vendo um monte de coisa, você desligou e alguém te perguntou que horas eram, e você, caramba, eu acabei de olhar o celular e tava... Primeira informação que aparece são as horas e eu não olhei. Aí você tem que olhar de novo. Tava lá o tempo todo, só que você selecionou não prestar atenção nessa informação, tá? O mesmo vale para uma loja ou um banco que estava na sua rua o tempo todo, alguma coisa assim. Visão seletiva no desenho funciona de uma forma mais ou menos parecida, porque você aprender a desenhar tem muito a ver com você conseguir enxergar. Então, quando você pensa em um esboço, em uma construção, em uma perspectiva que seja uma composição, você, antes de desenhar, você visualiza como você pode compor e construir aquele desenho. E na hora que você esboça, você naturalmente vai colocar as informações nos lugares e pedaços mais seletos para criar a imagem que você deseja. Então, a visão seletiva no desenho tem muito a ver com o conceito de você conseguir enxergar o desenho, o processo de construção e até mesmo de visualização daquilo que você tem na sua cabeça, né? Você tem uma memória residual de alguma coisa e como a coisa realmente é, e você junta tudo isso com a técnica para criar o desenho que você quer passar, tá? Então, você quer desenhar um cachorro, tem que parecer um cachorro. Não adianta você fazer um rabisco de qualquer jeito. Então, você tem uma memória residual, a forma como ele é, e a técnica vai ali cruzar as duas coisas para criar um desenho, seja realista ou estilizado. E é aí que a sua visão seletiva entra. O que você vai selecionar, né, quando você está desenhando, em questão de forma, estrutura, contraste, para criar o desenho do cachorro. Tem um vídeo que eu já fiz da série Segredos do Desenho, que é com esse nome. Se você não assistiu, assista, porque lá é um vídeo mais aprofundado, que eu explico melhor esse conceito de uma forma bem divertida, que eu tenho certeza que você vai gostar. O segundo segredo do desenho é o paradoxo da perspectiva. Paradoxo da perspectiva. Por que é um paradoxo? É bem complexo para explicar, tá? Porque na verdade a gente pensa em perspectiva como um ponto de vista, tá? Perspectiva é, eu estou enxergando aqui a câmera que eu estou gravando, tá? Então a câmera está numa posição, tem um abajur aqui com luz, ali no fundo tem uma parede. Eu vejo as coisas em profundidade, aqui do meu ponto de vista. Se eu for para o outro lado, as coisas mudam de relação porque eu estou em outro lugar, eu estou em outro ponto de vista. Então, quando você reproduz uma cena em perspectiva, ela tem a ver com um ponto, né? Um ponto em que você está, um campo de visão. Só que as coisas, elas são concretas. Então, ao mesmo tempo que você tem um ponto de visão, você tem também um campo que ele é igual, ele é presente a todos, independente do ponto em que você está. Então você tem uma relação bastante paradoxal. E eu acho que o ponto principal, falei muita palavra ponto, o ponto principal dessa coisa, desse paradoxo de entender perspectiva é que você tenta representar numa superfície bidimensional a ideia de tridimensionalidade. Então não existe desenho 3D. Não existe desenho 3D.
O que existe são ilusões de óticas que remetem a uma sensação de tridimensionalidade. Você percebe a tridimensionalidade a partir de um estímulo bidimensional, tá? Uma vez perguntaram pra mim, mas e se eu fizer uma escultura de arame? Aí não vira um desenho 3D? Então isso não é um desenho, é uma escultura de arame, né? E se eu fizer aqueles desenhos que são recortes em que tá um papel ou na frente? Então isso não é um desenho, isso são recortes de papel, né? O que é um desenho? Aqueles desenhos urbanos, por exemplo, que tá no piso, que ele é bidimensional, mas por conta da percepção tridimensional você tem ali uma ilusão de ótica. Aquilo sim é um desenho 3D, né? Mas ainda é uma superfície bidimensional, tá? Então é isso, tá? Eu não falei uma coisa importante. Eu dou aula aí há mais de 10 anos, tá? Eu dou aula há muito tempo, sou professor de desenho aí já vai fazer 13 anos, já dei aula pra tudo quanto é aluno, idade, faixa etária, e tenho os meus cursos do comodesenhar.net, comodesenharmanga.me, e esporadicamente eu abro turmas pro comodesenharquadrinhos.com, que é um curso mais avançado, tá? Acessa lá que tem mais informações, tem sempre gente em horário comercial pra atender você. O terceiro segredinho que você ouve pouco falar, mas que ajuda você a entender desenho, é a frontalidade. Frontalidade. Você consegue fazer um paralelo da frontalidade com os desenhos egípcios. Por que eles eram daquele jeito? Por que você olha para um desenho egípcio, ele até remete a uma coisa, parece meio, não sei, meio rústica, meio primitiva, mas entenda que os egípcios não é que eles não sabiam desenhar, não é que eles não tinham capacidade de desenhar algo mais tridimensional, como a gente entende hoje como beleza ou realismo, por conta da herança dos mestres do Renascimento. Eles faziam daquele jeito de propósito, porque para eles o desenho tinha uma funcionalidade, eles percebiam o desenho de uma forma diferente. Eles tinham muitas vezes o intuito de comunicar, de decorar, de registrar uma história. Então, para os egípcios, a ideia bidimensional era mais com o intuito de você traduzir uma história em um registro do que propriamente a representação realista, como muitas pessoas entendem o desenho. Então, essa frontalidade, ela se resume a você tentar representar uma forma, objeto, ou conceito, ou ser, pegando as porções mais simbologicamente memoráveis quando você as representa. Por isso que você tinha os rostos de perfil, e muitas vezes você tinha dois pés de lado, que eram dois pés esquerdos ou dois pés direitos, mas o tronco, ele estava de frente. Porque é muito mais, assim, memorável você desenhar um tronco de frente do que ele em meio perfil ou em angulação, coisas do tipo. Muita gente tem dificuldade em explorar mais possibilidades de perspectiva, anatomia, angulação, por conta do princípio da quebra da frontalidade. O quão complexo é você conseguir assimilar as maneiras de você representar a partir da sua memória residual ou até icônica de alguma coisa, mais ou menos como faziam os egípcios, para você conseguir de fato fazer um desenho que simule uma sensação mais dinâmica, tridimensional e etc. Basicamente, se você tem aquele problema de desenhar sempre as pessoas meio assim, ó, de frente, parecendo um Playmobil parado, aí você vai desenhar o cara lutando, você desenha ele com o corpo de frente, só a cabeça e os braços virados assim, ó. Aí você desenha o bonequinho sentado, é o corpo de frente, só as perninhas de lado assim, né, ó, as perninhas de lado cruzadas. Você tem o problema de excesso de frontalidade. Então, também tem um segredo aí para você conseguir romper com isso e se tornar mais dinâmico, que você pode conferir depois. O quarto segredo do desenho, que é bem complexo e interessante, é o que eu chamo de, chamaram de Vale da Estranheza. Se você acompanha canais tipo Metaforando, essas coisas de linguagem corporal, facial, ou mesmo com relação à animação, muito se fala nesse conceito, né? O que é o Vale da Estranheza? De forma bem resumida aqui. Quando você tem uma representação ali de um desenho que ele é muito próximo da realidade, mas ele não é realista, você acha esquisito. Por que tanta gente tem medo de manequim? Porque o manequim, ele é muito parecido com o que é uma pessoa de verdade, tem a mesma estatura, a gente assimila iconicamente com um ser vivo, mas a gente sabe que não é. Mas ao mesmo tempo ele é muito parecido, então ele fica aqui em cima do muro, causa essa estranheza. Você não se identifica, mas também não se afasta. Você fica o tempo todo brigando ali
com a sua interpretação do que é aquilo. Já quando você olha para um desenho icônico, por exemplo, personagem de mangá que tem uns olhos enormes, de alguma forma a gente acha bonito, de alguma forma a gente acha interessante, agradável, mesmo sendo bem bizarro olhos grandes, né? Tem até aqueles caras que brincam com 3D, falando como seria um ser humano de verdade com olhos do tamanho de um anime. Gui, por gentileza, coloca uma imagem, deve ter no Google. Ia ficar um ser bizarro, assim, assustador. Mas no desenho a gente não acha estranho, porque nós entendemos imediatamente que aquilo é um desenho que ele remete a uma figura humana, remete a um conceito de uma figura humana, remete a uma série de outros aspectos semióticos ali que nos levam à interpretação do que aquilo representa. Mas não é um ser humano, é um desenho que remete a isso. Agora, quando você coloca uma coisa que ele tá lá em cima do muro, fica esquisito. Tem coisas muito mais interessantes para explorar sobre isso. Quando você pega, às vezes, games ou coisas do tipo, que fica aquele traço que tenta ser meio realista, mas não é, e fica muito estranho, é por causa desse tal vale da estranheza, né? É o limite ali. Ou você vai para um total realismo que você acha bom, ou você vai para uma estilização. Quando fica ali, é esquisito. E o quinto e último segredo do desenho que eu vou falar aqui é com relação a cores. Com relação à forma como nós percebemos as cores e alguns mitos e curiosidades sobre como ela incide na gente. Todos vocês sabem que os animais, eles enxergam variações cromáticas diferentes, né? E existe o mito das cores impossíveis. Dizem que existem cores que algumas pessoas conseguem ver e outras não, ou que talvez elas estejam aí o tempo todo, mas nós não percebemos. Existe também a teoria de que nós não enxergávamos a cor azul no passado e foi uma habilidade adquirida só em tempos mais modernos. São coisas bem estranhas, são evidências bem estranhas. Não estou dizendo que eu acredito nelas, eu estou apenas reportando a vocês que isso existe. E o interessante é que nos ajuda a compreender melhor como que as matizes, como nós percebemos as matizes, as variações das cores. Todos vocês já ouviram falar do daltônico, por exemplo, que é a pessoa que enxerga uma variedade menor, mas existem pessoas que enxergam mais cores. É o oposto do daltônico. Existem percepções, eu falei do azul, que, por exemplo, em russo eu sei que existem duas palavras para azul. Pra gente é tudo azul, azul escuro, azul claro, azul marinho, azul cobalto, azul ciano. Mas pensa em russo, você tem duas palavras diferentes para que a gente enxerga com a mesma cor. Faz sentido, não faz? Então você começa a questionar a sua capacidade de interpretação com relação a como você percebe as cores, e isso de fato ajuda você a entender melhor, inclusive, como escolher as cores para os seus desenhos. Eu vou falar um bônus aqui, uma cesta que pouca gente fala também, que é muito complexa, que é um negócio chamado proporção áurea. Proporção áurea, dizem que tem um segredo aí nessa proporção, que tem aí um tipo de um espiral. Gui, coloca aí essa imagem por gentileza. Falam que nós tendemos a nos sentir mais confortáveis e até perceber algum tipo de beleza quando as coisas obedecem essa proporção, e quando elas saem muito fora dessa proporção a gente tende a ter uma certa repulsa. É complexo, é controverso, mas procurem aí que vocês vão encontrar muita coisa esquisita sobre isso, no mínimo curiosa, e de alguma maneira algumas coisas tendem a fazer ali um certo sentido, tá? Então também é uma coisa pouco comentada e que um vídeo só inteiro só pra isso eu acho que até não seria suficiente, tá bom? Então, gente, esses foram aí alguns segredos do desenho que você pouco ouve falar aqui no YouTube. Eu mesmo vejo pouca gente falando sobre isso. E a boa notícia é, eu já falei da maior parte deles aqui no canal, na minha série Segredos do Desenho. Obviamente é um quadro mais avançado, que requer uma maturidade maior de quem assiste, então eu sei que quem gosta do assunto é que vai querer ver, né? Quem não tem paciência, você não vai querer ver, então não tem problema, é uma opção sua, tá? Mas são vídeos mais complexos, mais aprofundados. Convido você a assistir se você gostou do assunto, se você quer até uma abordagem um pouco mais até científica com relação a esses assuntos. Vai conferir essa minha série do Segredos do Desenho, que é uma das séries avançadas que eu tenho aqui no canal, junto com o Desenhista Empreendedor, junto com a HQ é o que há, que eu sei que é um público mais seleto que gosta dessas
séries, tá bom? Não deixe de conferir também a nossa área de membros, porque lá também eu falo de assuntos mais complexos, mais elaborados, mais maduros, tá? Eu espero que você tenha gostado. Se você achou bacana, não esquece do joinha, que ajuda bastante. Não tá inscrito no canal, se inscreve, considera se inscrever aí. Dá uma olhadinha que tem muitos vídeos aqui também que eu acho que você vai gostar, desde mais assim, basiquinhos, que são mais engraçados, divertidos. Gui, pra quem não conhece, esse é o Gui, o nosso editor aqui, tá? Esses vídeos são mais introdutórios, a gente tenta dar um ar mais engraçado, de humor, né, mais descontraído. E os vídeos mais aprofundados, obviamente, a gente trabalha aí uma coisa mais, não vou dizer mais séria, né? Às vezes sim, mais sério, mas de uma forma mais madura, que eu sei que é para as pessoas que procuram esse conteúdo mais elaborado, tá bom? Então é isso aí. Pessoal, muito obrigado. Não esqueça de conferir os links na descrição. E é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto.